Às 8h20, está conosco na ponta da linha o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Governador, obrigado pela participação aqui na Band News FM. A gente agradece demais o senhor ter conseguido abrir um espaço na sua agenda, que a gente sabe que está bastante atribulada, e na medida do possível, um bom dia para o senhor. Está nos escutando, governador? Não, ele não está nos escutando. Estava conosco, estava com imagem, mas não está escutando. Teremos algo em torno de 20 minutos com o governador. Agora sim, governador, bom dia para o senhor. Escuto. Bom dia, desculpa, não estava escutando aqui ainda, não sabia que já estavam no ar. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Está tudo certo. Também participa conosco a âncora da Band News FM Porto Alegre, Bruna Subtits. Governador, nessa semana, durante o anúncio do presidente Lula de um projeto de lei complementar para que o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul seja suspenso por 36 meses e também para que os juros dessa dívida não sejam cobrados, um pacote que o governo calculou em algo em torno de 23 bilhões de reais como plano de ajuda ao Rio Grande do Sul, o senhor disse praticamente ao mesmo tempo que esse dinheiro não seria suficiente, né? Que essa medida seria muito pouco para o que o Rio Grande do Sul precisa neste instante. O senhor já conseguiu fazer, o senhor e sua equipe já conseguiram fazer alguma conta de quanto dinheiro será necessário, quanto esforço será necessário para reconstruir o estado do Rio Grande do Sul, ou pelo menos para iniciar esse trabalho? Olha, Megali, essa conta é bastante complexa. Em primeiro lugar, porque a água não baixou ainda, né? Nós estamos com o nível elevado do Guaíba subindo, inclusive, novamente, nesse momento. Cidades que ainda estão impactadas, levantamentos que ainda não conseguiram ser feitos, porque sequer se conseguiu acessar as localidades. Tem cidades atingidas ainda na Zona Sul, que também estão inundadas ainda, e a água vai demorar para baixar por conta do nível da Lagoa dos Patos. Então esse levantamento ainda vai ser feito, ainda tem que se fazer o levantamento junto também aos diversos setores econômicos impactados. O aeroporto está debaixo d'água, não abriu ainda e vai levar ainda algumas semanas para essa água baixar e o aeroporto reabrir e ver quanto tempo efetivamente vai levar para reabrir o aeroporto. Então você tem impacto na infraestrutura diretamente, pontes, estradas, ruas, avenidas que foram destruídas e que vão ter que ser refeitas nos municípios e nas zonas rurais e nas estradas do estado. Tem a infraestrutura pública de escolas, delegacias, hospitais, postos de saúde, que foi impactado, que vai precisar ser refeito. Tem toda a parte de moradias, a parte habitacional. A gente tem 80 mil pessoas em abrigos públicos, 500 mil de pessoas desalojadas, pessoas que foram para casas de parentes, de amigos, mas que estão precisando também soluções de moradias, e que é um tema complexo, porque tem extrema pobreza, baixa renda, média renda, perfis diferentes que vão ter que ser atendidos, cidades que deveriam, na verdade, ser deslocadas, e locais que são ocupados em bairros e vilas que são áreas de risco, que ou devem ser transferidos de lugar ou vão ter que ter construções mais resilientes diante do que é a circunstância daquele local. O impacto econômico, né, porque a pessoa perdeu a casa e possivelmente perca o emprego também, na medida em que a empresa onde trabalha foi afetada. Então a gente precisa também ter apoio para a manutenção dos empregos emergencialmente. São tantas e tantas as dimensões, né, de atingimento dessa tragédia aqui, que ainda qualquer número que se coloque ainda é impreciso. A gente sabe que serão dezenas de bilhões de reais. O gesto que o governo federal faz em relação à dívida é importante, mas ainda não será suficiente. É importante porque dá fôlego ao Estado. Todo mundo que conhece o Rio Grande do Sul sabe, é um estado que estava até pouco tempo com dificuldades de pagar os salários dos servidores, de pagar os hospitais, de pagar as suas contas básicas do mês. A gente, nos últimos anos, fez um monte de ajustes e conseguimos botar as contas em dia, mas a capacidade fiscal do estado ainda é muito limitada, né, por conta dos passivos que se acumularam ao longo de muito tempo. E esse alívio, ainda que temporariamente, sobre a questão da dívida, nos dá um pouco mais de fôlego, mas o desafio é gigantesco e nós vamos precisar ainda de muitas outras ações do governo federal, e ainda desejamos discutir com o governo federal que
e essa suspensão do pagamento da dívida se transforme não apenas na suspensão com a postergação, mas que possa, né, significar a quitação disso, porque, na verdade, está se deslocando esse estoque, né? O que não vai se pagar nesse período de 3 anos vai ser incorporado ao estoque lá na frente, ainda que sem juros. É um gesto importante, como eu disse, um movimento importante, não quero diminuir a relevância dele, mas não é suficiente e isso tudo ainda será pago lá na frente. E o Estado vai levar alguns anos ainda para poder fazer um reerguimento total em relação ao que aconteceu. Aproveitar que o senhor, governador, falou sobre reconstrução, o Estado vai ter que passar pela maior reconstrução da história do Brasil, não só do Estado do Rio Grande do Sul, né? Mais de 200 municípios que estão em emergência hoje, eles nunca tiveram problemas com deslizamentos, com enchentes. Então, é um número muito grande de cidades que terão de alterar o plano diretor para conseguir ser reconstruído em outros locais. Eu queria saber se já existe um levantamento de quantas cidades vão ter que ser movidas de lugar para serem reconstruídas. O senhor tem ideia de proporção que seja, ainda que não haja um número exato? Olha, na verdade, assim, mover cidade inteira, né, pode até ter algum caso ou outro, mas a gente vê mais no sentido, assim, de bairros, né, localidades que precisariam, num projeto mais ambicioso, ser trocados de lugares. E aí nós estamos falando de uma complexidade de promover indenização às pessoas nessas localidades e urbanização de novos espaços com desapropriação, né, e loteamentos que deveriam ser feitos para poder trocar de lugar. O meu comando é no sentido de que se façam os estudos e se iniciem projetos nessa direção para essas cidades. Nesse momento já há uma equipe técnica do governo do estado fazendo os estudos para, a partir das imagens de satélite, do atingimento das cidades nessa enchente, nessa inundação, identificar justamente de que localidades que nós estamos falando, né? As localidades que mereceriam um estudo específico de deslocamento. Para outras cidades, existem ações que podem ser feitas para a resiliência, como é o caso aqui, ao que parece, né, de Eldorado do Sul, aqui em frente a Porto Alegre, do outro lado do Guaíba, onde o Guaíba se encontra com o rio Jacuí, que tem um estudo, inclusive, que já estávamos promovendo antes, para a construção de um dique de proteção à cidade, que vai ter que ser um estudo que vai ter que ser revisitado, né, até para ver dimensionamento em função disso que está se observando neste volume de chuvas e nessa constância e no nível que o rio atingiu. Então tem uma série de obras, intervenções de resiliência, de adaptação climática que precisarão ser observadas, e essas são geralmente de muito elevado valor, né? Nós estamos falando aqui de muitos bilhões de reais que deveriam ser investidos para poder viabilizar essa nova lógica de construção e de uma nova organização das cidades. Governador, Sheila falando aqui, minha solidariedade ao senhor e a toda a população gaúcha. Temos falado bastante sobre as doações, eu queria ouvi-lo sobre qual é a maior necessidade nesse momento da população. Temos falado muito, evidentemente, de água potável, mas qual é a real necessidade agora nos abrigos, principalmente? A gente está falando de mais de 70 mil pessoas em abrigos. E qual é o tamanho da necessidade de construção de moradias? O senhor falou muito sobre a infraestrutura. E em relação a moradias, qual o tamanho, qual a dimensão do comprometimento? Bom, sobre as doações, em primeiro lugar, agradecer toda a solidariedade do povo brasileiro, imensa solidariedade, monumental solidariedade que a gente tem observado do povo brasileiro, e agradecer muito tudo que estejam enviando ao Rio Grande do Sul. Estamos num grande esforço aqui do ponto de vista de estrutura logística para poder receber, processar e expedir, né, essas doações no volume necessário. Aliás, um dos pontos que eu também pedi à nossa equipe aqui é que ajude a estruturar, na medida do possível, ferramentas e canais para que aquelas pessoas de outros locais que queiram fazer doações possam fazer essas doações também, ajudando o comércio local, que está impactado. Porque, na verdade, quando você tem um volume tão grande de doações físicas chegando ao Estado, há um receio, pelo que nós já observamos em outras situações, em outras circunstâncias,
sobre o impacto que isso terá no comércio local, né, que pode, na verdade, você tem uma cidade que está impactada, o comércio que foi impactado também, e o reerguimento desse comércio fica dificultado na medida em que você tem uma série de itens que estão vindo de outros lugares também do país. Eu não quero aqui, pelo amor de Deus, ser entendido aqui como alguém que está desprezando isso, pelo contrário, muito bem recebido, mas inclusive isso também gera uma preocupação aqui para nós sobre os impactos em comércio local aqui do Rio Grande do Sul. E acho que há caminhos que a tecnologia proporciona para que a gente encontre a disposição das pessoas de doar e de ajudar com a necessidade local dos pequenos comerciantes, enfim, também de buscarem se reerguer de forma que todos estejam atendidos. Nós estamos com a preocupação em relação ao frio agora, que está chegando no Rio Grande do Sul, então cobertores, né, colchões e roupas de cama, roupas de inverno são especialmente importantes nesse momento. Alimentação, nós estamos recebendo muitas toneladas de alimentos, de água potável, há uma capacidade de cobertura, né, para esse curto e médio prazo. O que a gente salienta para as pessoas é que essa situação vai durar bastante tempo, né? Então, naturalmente, organizarmos para que a gente consiga ter, ao longo do tempo, o atendimento dessas necessidades. E como eu disse, sobre moradia, sem dúvida nenhuma, a minha preocupação mais urgente. Essas pessoas estão em abrigos, elas vão ter que conviver durante algum tempo nesses abrigos, então estou cobrando aqui a minha equipe e colocando recursos para dignificar esses abrigos, dar condição de convivência dessas centenas de pessoas em cada um dos abrigos, pelo tempo que for necessário, em melhores condições, né, para que tenha uma estrutura digna, adequada para acolhê-las. Essa é a minha preocupação nesse momento. E, em seguida desses abrigos, viabilizarmos as moradias temporárias necessárias para que, antes de retornarem aos seus locais, a gente possa encaminhar a solução definitiva da moradia. Muitos desses locais são áreas de risco, não é adequado nem que voltem para lá. Se forem voltar, né, nós estamos aí também recebendo apoio técnico de consultorias especializadas para nos ajudar a definir as melhores soluções em termos de moradia e urbanização para tentarmos organizar esses espaços novos de moradias o quanto antes, com métodos construtivos rápidos para poder alocar essas pessoas. Mas esse é o desafio mais urgente e que vai também custar muito caro, porque nós estamos falando de dezenas de milhares de moradias. Se eu fosse pensar só as pessoas que estão desabrigadas, que estão abrigadas em abrigos públicos, nós já estaríamos falando aí de algo em torno de 30 mil moradias a serem viabilizadas. Mas, além disso, tem as pessoas que estão desalojadas, que foram para a casa de algum parente, de algum amigo, e que também vai se precisar viabilizar moradia para elas. E aí talvez estejamos falando de 100 mil moradias a serem viabilizadas. É naturalmente algo muito difícil, que inclusive tem a dificuldade na operação, na execução de tudo isso, né? Força de trabalho, empresas e capacidade de execução. Mas nós vamos dialogar isso com o governo federal e com a parceria dos municípios para buscar viabilizar aquelas estruturas mais urgentes e a solução que seja adequada a cada um. Tem pessoas que a gente vai ter que dar casa, porque são de um perfil, né, econômico. Tem outras que a gente vai ter que subsidiar, ajudar, dar um crédito facilitado, dar um impulso, né, pagar uma parte, mas que tem capacidade aí também de fazer a construção de uma moradia, de outro nível, enfim, mas que também vai precisar de ajuda. Então, são soluções diversas, uma complexidade nessa operação, mas nós já estamos também com as equipes trabalhando fortemente para poder encontrar essas soluções. Âncora do Band News Porto Alegre, primeira edição, Bruna Subtits conosco também. Bom dia, Bruna. Bom dia, Carla, pessoal do estúdio, bom dia, governador. No embalo dessa questão aí das moradias e também dos projetos dos municípios, né? Foi falado aí em plano diretor e quanto isso precisa ser desenvolvido pelas prefeituras, mas a gente sabe, muitas delas sequer têm os seus planos diretores para não ser exigidas, são municípios de pequeno porte, com população muito pequena. Como é que o governo ele vai ancorar esse trabalho, né? Vai apoiar essa organização? E lhe pergunto, isso vai estar associado a alguma cobrança também de um plano de ação climática para que esses municípios, ao executar aí essas obras urbanísticas e a construção das novas moradias, também já adapte a sua estrutura urbana, pensando nas questões ambientais e climáticas que a gente tem visto aí nesses últimos dias?
Olha, Bruna, naturalmente, né, todo o esforço que vai ser feito com os recursos públicos para poder viabilizar essas moradias virá acompanhado de estrutura técnica para dar suporte aí aos municípios. A dimensão é muito grande, né? Então acho que é importante que as pessoas compreendam a extensão dos danos, dos impactos. Nós temos aí mais de 40 municípios em situação de calamidade, né? Outros mais de 300 em situação de emergência. Então o governo do estado não conseguirá fazer para cada um deles a solução do plano diretor e urbanística específica, mas é a nossa preocupação dar o apoio e assistência técnica para que os projetos que vierem a ser desenvolvidos levem em consideração esses elementos, né, de sustentabilidade, de resiliência, de adaptação, e naturalmente uma das primeiras coisas que será observada é justamente onde serão feitas essas construções, mapeando as áreas que foram atingidas e os riscos envolvidos nessas áreas para que a gente possa estabelecer a implantação das novas moradias em locais seguros, né, e resistentes a esse novo normal climático que nós vamos ter que vivenciar aqui no estado. Governador, prefeitos gaúchos reclamaram da lentidão do governo federal, de uma suposta lentidão, em disponibilizar recursos para o estado. Eu não vou entrar no mérito da reclamação, a palavra indignados foi utilizada. O senhor compartilha dessa indignação? Como é que está o ritmo de liberação de verbas pelo governo federal e a relação entre o governo do Rio Grande do Sul e o governo federal nesse instante? Eu busco estabelecer o melhor ambiente de cooperação nesse momento, né? O desafio é tão grande, que nós não podemos ficar em confrontos e conflitos. O que eu tenho salientado ao governo federal vamos precisar ter processos abreviados, né? Toda a estrutura da máquina pública ela é pensada para uma situação ordinária e para alguma situação extraordinária. Mas nesse nível, nessa dimensão, eu não sei se tem paralelo no Brasil, porque mesmo que tenhamos tido situações, e poderão, não quero dizer, né, diminuir, desprezar outras situações dramáticas, né, de deslizamentos que tenham havido, com muitas mortes e de enchentes aqui e ali, mas a extensão do impacto numa unidade da federação, como teve no Rio Grande do Sul, acho que é o primeiro caso que tem, né, talvez, infelizmente, não venha a ser o último em função do que a gente está observando na questão do clima, mas é o primeiro, assim, caso nessa extensão, pegou o centro do estado, a região dos vales, a Serra Gaúcha, a região metropolitana, a capital do estado, a região sul. E isso, né, traz uma outra dimensão, com uma necessidade gigantesca de muitos municípios. Por isso que a gente tem que desburocratizar o acesso aos recursos. Aqui no governo do estado, né, a gente tem uma capacidade limitada, mas financeira, mas nós já estamos tomando essas providências. Nós, por exemplo, repassamos fundo a fundo para os municípios, sem ficar cobrando plano de trabalho e projetos específicos, um valor para cada um deles para poder ajudar nos primeiros movimentos de restabelecimento. E nos próximos dias vou anunciar mais uma parte de recursos direto nos municípios para que os prefeitos, que na maior parte, na esmagadora maioria, são prefeitos diligentes, prefeitos dedicados, esforçados, fazendo a coisa certa, do jeito certo, protegendo as suas populações, ajudando as suas cidades a se restabelecer. Vai ter um problema ou outro aqui ou ali? Vai ter, mas não faz sentido que a gente burocratize e dificulte o acesso ao recurso para 95% das cidades, porque tem 5% de prefeitos que vão ter um uso errado, e aí a gente acaba punindo todo mundo. Não, a gente tem que ter o acesso facilitado, né? Depois tem a prestação de contas, tem que ter transparência, naturalmente, cada um vai ser cobrado pelo uso do recurso depois, mas não fica condicionando antes. Então a gente trabalha nessa liberação mais ágil dos recursos, em repasses fundo a fundo da Defesa Civil, e é o que a gente está buscando estimular o governo federal a fazer também, né? Que haja repasses mais fáceis, dinheiro na mão das pessoas, dinheiro junto aos prefeitos e às prefeituras, para poder fazer o restabelecimento. Esse é o ponto crítico agora. Os prefeitos têm que limpar as cidades, né? Tem que manejar os resíduos, porque tem entulho, tem lodo, tem que fazer essa limpeza emergencial para restabelecer serviços críticos, fazer um pontilhão provisório no local em que a ponte foi levada, arrumar minimamente a escola para que ela possa
voltar a funcionar o mais rapidamente, antes mesmo de uma reforma completa. Então, antes da reconstrução, vem uma etapa de restabelecimento que é crítica e custosa para os prefeitos. Tem que viabilizar máquinas, equipamentos, retroescavadeira, patrolas e outros equipamentos, tratores, caminhões, caçamba, para poder fazer essa limpeza geral e buscar restabelecer algo de normalidade nessas cidades. Eu acho que há boa vontade do governo federal, quero dizer isso, os ministros têm sido atenciosos, têm falado com o presidente Lula quase todos os dias, falado com ministros como o Haddad, como o Valdez Góes, o ministro Pimenta, tenho sido bem atendido, né? Mas assim, é natural da burocracia da máquina pública que demore um pouco às vezes para virar a chave e conseguir passar para um novo estágio de maior facilidade e compreensão da urgência que a gente tem aqui. Eu acho que nós vamos chegar lá, ainda não está isso bem acertado, mas vamos chegar lá para que a gente possa ter a liberação dos recursos o quanto antes. Por exemplo, os prefeitos aí vão ter uma perda de arrecadação, por conta de muitas semanas com serviços comprometidos, vai atingir a arrecadação de ISS, vai dificultar a vida deles. Nós defendemos que haja um repasse extraordinário do Fundo de Participação para esses municípios, para ajudar esses municípios agora com esses custos adicionais e, inclusive, a manter os serviços básicos em função da perda de arrecadação, pelo impacto econômico tremendo que existe sobre o tema. Governador, já fomos informados aqui que o senhor tem uma reunião, tá? Inclusive ultrapassamos um pouquinho os 15 minutos combinados, pedimos desculpas e oferecemos novamente aqui a nossa solidariedade, nosso abraço ao senhor e à população de Porto Alegre. Agradecemos demais a sua participação aqui na Band News FM, conversamos com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Um bom trabalho para o senhor, até a próxima. Muito obrigado aqui à imprensa que está fazendo um trabalho importante de levar essa comunicação a todo o Brasil. Obrigado à Band News e a todos vocês. Obrigada, bom dia.